Olá, me chamo Maria Clara e a minha dupla é o Caio. Somos da Medicina Veterinária do terceiro período. A matéria é a Nutrição e Alimentação Animal, administrada pelo professor Hugo. Ficamos responsáveis pela apresentação do trabalho sobre anatomia e a fisiologia em diferentes espécies. Ao longo do trabalho, vamos falar sobre a diferença, a adaptação morfológica e função do trato gastrointestinal nas diferentes espécies animais, como nos ruminantes, nos equídeos, nos suínos e nas aves. Nos ruminantes, que são os poligástricos, na cavidade oral acontece a apreensão dos alimentos com a língua, a mastigação inicial rápida e a deglutição sem trituração completa. A saliva tem a função tamponante e sem amilase salivar. O estômago conduz o alimento ao rumen para a fermentação inicial. E no estômago, ele é dividido em 4 compartimentos, sendo o rumen, retículo, omaso e abomaso. O rumen e o retículo realizam fermentação microbiana da celulose, produzindo ácidos gráficos, voláteis e gases. O abomaso funciona como o estômago verdadeiro, secretando ácidos clorídricos e enzimas digestivas. No intestino delgado, ocorre a absorção de proteínas microbianas e nutrientes que passaram pelo abomaso. Já no intestino grosso, a fermentação adicional ocorre no seco e no cólon. E essa absorção dos ácidos graxos voláteis produzidos pela fermentação microbiana no intestino grosso e tem como a formação das fezes e a eliminação pelo reto. Os equídeos, na cavidade oral, têm a apreensão de alimentos pelos lábios e dentes e a mastigação intensa, mistura com a saliva. E os equinos não têm a amilase salivar. O bolo alimentar vai para o esôfago, que transporta o alimento ao estômago por peristaltismo. No estômago, o estômago do equino é relativamente pequeno em relação ao restante do aparelho digestivo, o que obriga a se alimentar por longos períodos. O estômago é dividido em 2 partes, aglandular e glandular. O aglandular é o relaxamento adaptativo. A musculatura relaxa, tanto que depois fica difícil para iniciar uma contração. O glandular seleciona e controla a passagem para o duodeno, que vai para o intestino delgado, que é o principal local de digestão e absorção de enzimas pancreáticas e o bile atuam. E é curto a absorção igual aos demais monogástricos. O intestino grosso ocorre a fermentação dos alimentos pela microbiota existente no local. O cólon é subdividido em cólon maior e cólon menor. O seco é muito desenvolvido a fermentação microbiana de fibras e produção de ácidos graxos voláteis. No cólon é a continuação da fermentação e a absorção de água e eletrólitos. E no reto e no ânus é a formação e a eliminação das fezes. Os suínos, que são os monogástricos, começa na cavidade oral, que acontece a apreensão do alimento com os lábios e dentes, a mastigação e mistura com a saliva rica em amilase salivar, que é a digestão inicial em carboidratos, que irá para o esôfago, que irá conduzir o alimento ao estômago por movimentos peristálticos. Do esôfago que vai para o estômago ele é simples e glandular, e é dividido em cárdia, fundo, corpo e pilórus. E é secretados os ácidos clorídricos e enzimas como pectina para a digestão de proteínas, que vai para o intestino delgado, que é o local de digestão e absorção de nutrientes, que
tem as enzimas pancreáticas, que são amilase, lipase e prótese. E o bile auxilia na digestão, na absorção de glicose, aminoácidos e ácidos gráficos, que vai para o intestino grosso, que acontece a reabsorção de água e eletrólitos, que é a fermentação limitada de fibras no cólon e a formação e eliminação das fezes pelo reto. E para finalizar a parte de anatomia e fisiologia nas espécies, vou falar sobre a ave. As aves utilizam o bico para prender o alimento e, com a ajuda de movimentos com a cabeça, realiza a deglutição. O alimento, então, passa pela faringe e é levado ao inglúrio, que é o papo, e pelo esôfago. O esôfago é onde os alimentos são armazenados e amolecidos, que é a entrada do bolo alimentar no inglúrio, e é controlada principalmente pelo tônus do esôfago nesta região. O estômago ele é glandular, que é um órgão fusiforme localizado entre o inglúrio e a moela, e o estômago muscular, que é localizado longo após o proventrículo, e é o órgão onde ocorre a maior parte da digestão ácida dos alimentos. O intestino delgado é composto pelo duodeno, jejum e íleo e possui grande importância ao processo de digestão e principalmente na absorção de alimentos e nutrientes. O intestino grosso das aves possui 2 secos que atuam na absorção de água e na digestão de aminoácidos por uma microbiota secal. O cólon reto é o segmento final do intestino grosso e desemboca na cloaca, a câmara comum para a saída das fezes e urina. O ácido úrico, pois as aves não produzem ureia. Bom, vou falar sobre a comparação da digestão e absorção em bovinos, suínos, equinos e aves. O sistema digestivo dos animais ele apresenta uma diversidade muito grande, sendo adaptado conforme o tipo de alimentação e as necessidades nutricionais específicas de cada espécie. Enquanto os suínos e os equinos são monogástricos, diferindo na fermentação posterior dos alimentos, os bovinos eles são ruminantes poligástricos, possuindo ali um complexo de fermentação pré-gástricas. Já as aves, elas possuem um sistema digestivo mais especializado, caracterizado pela presença do papo, proventrículo e da moela. Então, compreender essas diferenças é muito importante para melhorar a nutrição e o manejo alimentar de cada espécie, garantindo assim a máxima eficiência na absorção de nutrientes. Bom, tudo vai começar ali na digestão, na cavidade oral. Então, a digestão ela vai se iniciar na boca, onde ocorre a apreensão do alimento, sua mistura com a saliva, enfim. No entanto, há diferenças entre as espécies quanto à presença de enzimas salivares e ao tempo de mastigação. Nas funções da boca, vai diferenciar ali do suíno, das aves, equinos e dos bovinos. Nos suínos, possui a presença da amilase salivar, que vai iniciar a digestão dos carboidratos na boca. Já nas aves, não produz a amilase na saliva, então o alimento ele é rapidamente engolido e armazenado no papo, enquanto os equinos também não possuem a amilase salivar, mas a mastigação prolongada vai melhorar a digestão no estômago. Já nos bovinos, a saliva deles é rica em bicarbonato, o que auxilia na regulação do pH ruminal, mas não possui amilase. Sobre a digestão no estômago e no pré-estômago, né? A estrutura e a função gástrica vai variar significativamente entre os monogástricos e os poligástricos.
Os monogástricos, ali, os suínos e os equinos, os suínos vão possuir um estômago glandular que vai secretar o ácido clorídrico, né, conhecido como HCI, e enzimas digestivas, como a pepsina, para digestão de proteínas. E nos equinos, o estômago é relativamente pequeno e ele é dividido em uma porção glandular, ah, que é o relaxamento adaptativo, e glandular, que é a produção de enzimas digestivas. Como ele não possui a vesícula biliar, a sua digestão de lipídios é bem limitada. Já nos ruminantes, os bovinos, focando nos bovinos, né? Os bovinos eles possuem um sistema digestivo muito complexo, com quatro compartimentos gástricos. O rumen e o retículo vai fazer a fermentação microbiana de carboidratos estruturais, como celulose, fornecendo ácidos graxos voláteis, né, conhecidos como AGV, essenciais para a nutrição do animal. No omaso, vai acontecer a absorção de água e eletrólitos, e no abomaso, que é o estômago verdadeiro, né, onde vai ocorrer a digestão químicas com moléculas de HCI e pepsina. Nas aves, o papo vai armazenar e umedecer o alimento. No proventrículo vai acontecer a produção do HCI, da pepsina, funcionando como um estômago glandular. E na moela, que é o órgão muscular responsável pela trituração mecânica do alimento, é auxiliada pela ingestão de pequenos pedriscos. O intestino delgado e absorção de nutrientes. Bom, nessa etapa vai ocorrer a digestão final dos alimentos e absorção de nutrientes. Nos suínos, o intestino delgado deles vai receber enzimas pancreáticas como tripsina, a quimotripsina, amilase, permitindo assim a absorção eficiente da glicose, de aminoácidos e ácidos graxos. Nos equinos, a digestão enzimática vai ocorrer antes da fermentação, com absorção eficiente de carboidratos solúveis no intestino delgado. Já nos bovinos, a absorção de aminoácidos e glicose microbiana após a fermentação ruminal. Nas aves, o intestino delgado é relativamente bem curto e altamente eficiente na absorção de nutrientes. No intestino grosso, vai ocorrer processos fermentativos e absorção final de água e eletrólitos. Nos suínos, a fermentação é bem limitada no cólon, com absorção principalmente de água e a formação das fezes. Nos equinos, o seco e o cólon maior são os principais locais de produção microbiana nos equinos, né, responsáveis pela produção de ácidos graxos voláteis, que são uma importante fonte de energia para o animal. Nos bovinos, o cólon vai absorver água e eletrólitos e a digestão proteica vai ocorrer no intestino delgado. Nas aves, o cólon é bem curto e os secos auxiliam na digestão microbiana e na absorção de água. Bom, a gente pode entender que cada espécie possui um sistema digestivo adaptado ao seu hábito alimentar e necessidade nutricional. Os bovinos, eles dependem da modificação microbiana para melhorar os carboidratos estruturais, enquanto os suínos vão realizar a digestão enzimática eficiente de amidos e proteínas. Já os equinos combinam a digestão enzimática com fermentação no intestino grosso, e as aves apresentam um trato digestivo mais otimizado para rápida ingestão e processamento do alimento. Então, essas diferenças influenciam diretamente a formulação de dietas balanceadas, o manejo alimentar e a eficiência produtiva de cada espécie. Então, compreender esses processos é muito importante para garantir a nutrição adequada e melhorar a produção animal.